que tem sido um tempo muito precioso que nós temos vivido nesses dias em relação ao direcionar da palavra. Quantas coisas Deus tem nos falado, quantas coisas Deus tem direcionado. E sabe, algo que tem inspirado meu coração nesses dias. Eu sei que na célula você já ouviu a respeito do propósito de Deus, a respeito de que tudo começa com Ele, a grandeza que Deus Ele é sobre todas as coisas. E hoje eu quero falar um pouco sobre algo que Deus ministrou no meu coração essa semana, a respeito do propósito de Deus, a respeito de um posicionamento nosso em relação ao propósito de Deus. E eu estava meditando num texto que eu já li até alguns anos atrás, o texto, já tinha ministrado ele de uma outra maneira, e lendo esse texto na palavra de Deus, ali lendo o Evangelho de Mateus, o Senhor ministrou de uma maneira muito forte no meu coração essa palavra, esse texto, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Se você trouxe a tua Bíblia, você está com a tua Bíblia aí na sua casa, quero pedir que você abra o Evangelho segundo Mateus, que é um texto muito conhecido, capítulo número 5. Quem encontrou diz amém. Eu quero ler a partir do versículo 14. Capítulo 5, Jesus ele começa a falar e a ministrar sobre a vida dos discípulos, das pessoas, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, diz a tua versão. Aqui nós encontramos 3 versículos que são chave para o que eu quero falar nessa noite juntamente com você. Amém? Então o versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Vós quem? Fala eu. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Feche os teus olhos uma vez mais. Senhor, te dou toda a honra, toda a glória, toda a adoração ao teu nome, Pai. Sem ti não sou nada, não posso nada. Nessa hora, Pai, que o teu Espírito Santo possa direcionar essa palavra aos corações. Pai, assim como essa palavra ministrou ao meu coração em primeiro lugar. Não estou aqui para pregar para essas pessoas que estão aqui nem me vendo, mas estou aqui para pregar para mim. Esse culto que é o nosso culto, que eles possam receber do céu nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo possa fazer aquilo que eu jamais poderia. Que é de semear algo eterno em cada coração nessa noite, Pai. Que é transformar, que é encorajar, que é direcionar, Pai amado, que é fortalecer cada coração nessa noite que está me ouvindo, Pai. Que os nossos olhos de entendimento sejam abertos nessa noite. Nós possamos compreender a beleza do nosso chamado em Cristo. Pai amado, que o Senhor possa ser conosco. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, em cada lar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por esse privilégio de poder compartilhar essa palavra. Pai amado, muito obrigado. Que o teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, toda a honra seja dada somente ao nome de Jesus. Vamos podem dizer amém. Amém. Sabe, irmãos, uma coisa que eu estava meditando nessa semana é que Deus ele não nos criou porque ele estava sozinho, ele estava carente, porque ele estava precisando de companhia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, pelo contrário, ali existem anjos, serafins, querubins, 4 seres viventes, 24 anciãos. Ele está repleto de pessoas que o servem 24 horas por dia, se assim pode dizer, por mais que não haja distinção de dia nem de noite. Então eu só posso entender que quando Deus nos criou é porque tinha um propósito maior. Eu creio que você já ouviu falar sobre isso nessa semana. Porque havia um propósito maior. Não porque ele tinha uma necessidade de ter companhia, mas porque ele é Deus. E ele quis que houvesse uma extensão dele nesse lugar. Eu e você somos extensão de Deus nessa terra. Nós somos criação de Deus com um propósito eterno. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra e ele criou elas tornaram a existir.
mas quando ele vai nos criar, ele diz, nós vamos fazer o homem. Nós vamos soprar nele o Espírito. Nós vamos colocar algo nosso. Nós vamos estender aquilo que está em nós e nós vamos colocar isso dentro dele. Isso é algo muito precioso. Sabe, nós estamos no mês de outubro de 2020. Nesse ano nós temos um propósito. Nós não tínhamos porque nós ainda estamos vivendo esse ano. Nós ainda temos um propósito. Nós estamos vivendo um ano da salvação. E sabe algo que me chamou a atenção, que é crucial para que você entenda? A salvação não depende do lugar físico onde nós nos reunimos. A salvação depende daquilo que nós entendemos que nós somos em Deus. A salvação depende de quando nós entendemos o chamado que nós temos em Deus e o propósito que Deus tem em relação a cada um de nós. Nós, eu e você, nós nascemos no Senhor. Nós vivemos para Ele, um dia nós vamos estar com Ele. Um dia nós vamos voltar para Ele. Eu falei sobre isso esses dias, de que Ele nos comprou. Nós somos exclusivos dEle. Nós pertencemos a Ele, para que um dia nós possamos estar com Ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque um dia não aconteceu que o Serginho nasceu, pá! Nasceu o Serginho e Deus pensa, e agora? O que eu vou fazer com o Serginho? Nasceu. O que eu faço com ele agora? Eu vou ter que achar uma coisa para esse menino fazer? Não! Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Quando nós nascemos, já fomos inseridos nesse contexto, nesse projeto de Deus. Deus, ele olha para o profeta e fala, antes que você fosse concebido, eu já pensava em você para ser profeta das nações. Eu já tinha um projeto para a tua vida. Você nasceu como resposta àquilo que já estava organizado, planejado, projetado. Isso é algo precioso que eu e você precisamos entender nessa noite. A igreja de Cristo só vai funcionar na terra quando ela entender que há um propósito, quando ela entender que nós estamos aqui, não é para nós passarmos tempo nesse lugar, mas é para nós cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos criados, projetados, planejados em Deus. Tudo isso Deus fez por nós. Ele planejou todas essas coisas. Sabe, uma coisa que eu tenho entendido nesses dias, algo muito precioso, é que Deus, ele é a fonte da nossa vida. A energia, ela não está na tomada. Já a pessoa diz, a energia não está na tomada, ela está na fonte. Ela vem para a tomada e nós somos conectados nela. Deus, ele é a fonte na nossa vida, que nos conecta ao propósito, que nos conecta àquilo que nós precisamos viver nesse lugar, aquilo que nós precisamos realizar nesse lugar. Ele é a fonte da nossa vida. Tudo começa com Ele. Ele tem controle de tudo, Ele está ligado em tudo. Muitas vezes, eu e você, nós nos perguntamos por que algumas coisas não dão certo na nossa vida. Eu já me perguntei isso muitas vezes. Talvez você que está aqui, você que está nos assistindo, talvez você já se fez essa pergunta. Por que às vezes para o vizinho dá certo? Por que para o fulano dá certo? Por que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa? Por que o carro do vizinho está sempre mais bem limpo do que o nosso, né? A gente muitas vezes tem alguns questionamentos, é claro que não é isso. Por que as coisas não acontecem muitas vezes? Porque tudo contribui para um propósito. E nós precisamos entender o propósito. Sabe, eu estava olhando para a Elis, e a Elis, ela tem uma peculiaridade que nós muitas vezes temos, na maioria das vezes. A Elis, ela tem ali umas 4 caixas de brinquedo, tem muito brinquedo. E quando vem alguma criança e você solta ela para brincar, ela fica, vamos colocar aí no máximo, aí 5 minutos com cada brinquedo. Mas se alguma criança pega um brinquedo, ela larga aquele que ela tá, ela quer aquele outro brinquedo. Mas tem um monte de brinquedo ali, porque o foco dela está ali no brinquedo. Nós muitas vezes somos assim em relação ao propósito de Deus. Nós ficamos focados em algumas coisas. Nós ficamos olhando para algumas coisas, quando Deus quer que nós olhemos o propósito geral. Quando Deus quer que nós entendamos aquilo que está acontecendo no contexto do coração de Deus, em relação ao propósito dele nessa terra. Não que nós venhamos nos prender em algumas coisas como uma criança. Eu creio, irmãos, que está na hora de nós deixarmos as coisas de criança e começarmos a viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Eu creio que está no tempo de nós darmos um start na nossa vida e nos posicionarmos em relação ao propósito de Deus e dizermos, Senhor, eu quero viver, eu preciso viver, o tempo está passando, os dias estão correndo, os anos estão passando muito mais rápido e nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós podemos dizer aleluia, amém, glória a Deus por isso. O tema dessa palavra de hoje é posicionando-se diante do meu chamado. Fala assim comigo, eu preciso me posicionar diante do chamado de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias?
É que todas as vezes que eu fiquei focado nas circunstâncias, eu perdi o foco do chamado de Deus para minha vida. Todas as vezes que eu deixei olhar por as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, eu perdi o foco daquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Deus, Ele não quer que nós fiquemos focados na circunstância. Deus, Ele quer que nós fiquemos focados no propósito. No propósito. É por isso que Paulo fala, olha, nós prosseguimos para onde? Para o alvo. Muita coisa em volta está acontecendo, perseguição está acontecendo, coisas contra, muita necessidade acontecendo. Passei por privação de nudez, passei por privação de vestimenta, de comida, de muitas coisas, mas ele fala, mas nós estamos indo para o alvo. Há um alvo para nós chegarmos e nós não podemos perder esse alvo. Nós temos que estar focado nele para que as coisas possam acontecer. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos perder o foco nesses dias. Nós não podemos perder o foco por causa das circunstâncias. Sabe, eu penso que quando Deus, ele controla todas as coisas e Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer, está acontecendo. As coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje, Deus não perdeu o controle de nada disso. Deus não está preocupado com essas coisas, isso não é um problema para Deus, isso não vai atrapalhar o projeto de Deus. Nada do que acontece, aconteceu ou ainda irá acontecer, vai frustrar o plano e o projeto que Deus tem. Nós precisamos entender, talvez se você lembre-se quando o povo está lá, saiu, entrou na terra prometida e a palavra de Deus, ela diz que o povo ele estava assim, ele vivia um tempo em que ele seguia Deus, daqui a pouco ele se voltava para os ídolos, se voltava para o pecado, Deus tinha que ir lá corrigir o povo, né? As coisas aconteciam dessa forma e nós pensamos muitas vezes que Deus ele perde o controle das coisas e as coisas elas vão frustrar o projeto de Deus. A palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O projeto que Ele tem, as coisas que Deus tem, nada pode frustrar, nem mesmo o diabo. Agora entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que o diabo ele foi jogado nesse mundo, ele foi lançado nesse lugar. Quando o Senhor tirou ele de onde ele estava, no céu, da posição que ele estava, os anjos que estavam com ele foram lançados para cá. Então, na cabeça do diabo, tudo aquilo que está aqui é dele. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que eu e você fomos plantados nesse lugar. Nós fomos gerados aqui. O diabo foi jogado, mas nós fomos gerados. Nós fomos gerados com um propósito. A palavra de Deus não diz que Deus deu para o diabo o poder para ele estar nesse lugar. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu o poder para mim e para você, para nós andarmos nesse lugar, para nós conquistarmos esse lugar. Então, quando as coisas começam a acontecer, na cabeça do diabo, tudo isso daqui é dele. Quando há algo que vem na nossa mão, por que muitas vezes é difícil para nós conquistarmos? Por que muitas vezes é difícil para nós alcançarmos? Porque quando nós pegamos algo, o diabo já fala, isso daqui é meu. E há uma guerra e nós precisamos nos posicionar, porque nós temos autoridade para conquistar e para governar essa terra. A palavra do Senhor diz que Deus ele nos deu domínio para nós governarmos esse lugar. Para nós sujeitarmos esse lugar. Para quê? Para que o reino dos céus fosse manifesto aqui. Para que a autoridade do céu fosse manifesta. Deus não deixou o diabo aqui para que ele tivesse autoridade sobre esse mundo. Ainda que o mundo jaz no maligno, sobre os filhos de Deus, há aquele que tem todo o poder, nos deu todo o poder para que nós possamos manifestar uma realidade do céu nessa terra. Eu e você precisamos entender isso. Nós fomos gerados nesse lugar por um propósito. O diabo já estava aqui quando Deus criou o homem. Deus falou assim, olha, eu vou gerar você. Você vai governar sobre tudo isso daqui. Imagina a cabeça do diabo lá, ouvindo Deus fazendo isso no jardim. Não acredito, eu fui lançado para cá, mas Deus colocou um camarada aqui, esse camarada vai exercer governo sobre tudo. Imagina isso no coração da igreja hoje. Nós fomos chamados com autoridade para manifestar o reino dos céus com poder nessa terra. Nós fomos chamados, não, esse é o nosso tempo. Isso não depende de quatro paredes, isso depende de nós entendermos isso. Deus ele é tão louco que ele diz na palavra que nós um dia vamos julgar com ele. Olha que loucura, olha o projeto que nós fazemos parte. Olha o propósito que Deus nos inseriu. Olha como isso é precioso. Eu estava refletindo sobre isso nessa semana. Uma semana muito carregada de muitas coisas, de trabalho, de estudo, de tantas outras coisas mais. E eu refletindo e falando, Deus, o Senhor tem um propósito tão grande. Tudo isso daqui, muitas vezes eles querem nos encher e querem nos desfocar. Mas aquilo que Deus tem é tão precioso, é tão poderoso, vai muito mais além do que nós pensamos. O Senhor disse que um dia nós vamos reinar com Cristo. Olha que coisa doida.
Isso é um propósito muito gigantesco que a nossa mente humana muitas vezes não consegue entender, mas nós precisamos. O texto que nós lemos, ele fala que nós somos luz. O Senhor não está falando aqui para quem não é crente, ele está falando sobre o sermão da montanha para os discípulos que se reuniram ao pé do monte. Jesus senta para falar, ele começa a ministrar sobre a vida deles. Quando eu ouço falar dessa palavra e eu meditando nesse texto, eu entendo uma coisa. O primeiro entendimento do nosso chamado implica em nós entendermos que nós fomos transformados em luz pelo Senhor. Nós precisamos entender, sabe, uma coisa que eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar Deus falando algumas coisas que muitos cristãos falam muitas vezes. Você consegue imaginar Deus falando essas coisas que muita gente fala? Vendo coisas que muita gente vê? Traindo como muita gente traz? Você consegue ver Deus fazendo esse tipo de coisa? Você consegue ver Deus enganando como muitas pessoas enganam? Sendo indiferente como muitas pessoas são indiferentes às coisas de Deus? Nós não conseguimos imaginar Deus fazendo isso. E se nós não conseguimos imaginar Deus fazendo isso, nós também não podemos fazer. Porque o Senhor diz agora, vocês são luz, vós sois agora. E quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver que desde o princípio Jesus fala, ó, eu sou a luz. Aquele que está em mim jamais andará em trevas. Então, se nós estamos no Senhor, nós somos agora luz. Nós éramos trevas, fomos transformados em luz. Para entendermos o nosso propósito, primeiro nós precisamos entender que nós somos da mesma natureza de Cristo. Foi colocado dentro de nós. Fala assim comigo, tem uma parte de Deus em mim. Está dentro de mim. Então nós fomos transformados em algo muito diferente daquilo que nós éramos no mundo. A palavra de Deus diz que há um novo nascimento, nasceu de novo, mudou. O que era treva, agora é luz. E nós precisamos entender isso. Nós fomos escolhidos por Deus. Quem foi escolhido por Deus precisa ser separado exclusivamente para Ele. Nós falamos sobre isso no cursão essa semana. Sobre a separação, sobre a santificação. Entendemos a justificação em Deus. Então nós precisamos entender isso. Lá em Juízes capítulo 13. Você anota aí depois. Isso vai fazer muita diferença depois você lê isso daí na sua casa. Vai falar sobre quando vai acontecer o nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13 vai falar sobre quando há o direcionamento para aquela mulher que era estéril, Manoá, o seu marido, e vai dar o direcionamento para eles em relação a como que ela deveria se comportar na sua gravidez e como o filho deveria ser tratado ao seu nascimento. O que aquilo queria dizer? Olha, você não vai poder tomar bebida forte, você tem que se separar, né? Vai falar muitas coisas ali que ela não podia fazer. Por quê? Porque o propósito que estava sendo gerado era algo para Deus. Agora pense comigo, aquela mulher tinha que entender que o que ia acontecer através da vida dela ia mudar a história de Israel. Você vai ler na história que o povo, ele foi por muitos anos afligido pelos midianitas, pelos filisteus e por um monte de itas e povos que estavam ao redor. Tudo que eles plantavam, vinham os estrangeiros e eles se levavam embora. Tudo que eles faziam, eles perdiam. E aí então vai acontecer algo extraordinário. Deus vai levantar um homem. Deus vai levantar uma pessoa que vai trazer a liberdade para o povo. Então ela precisava entender o propósito. Porque tudo estava condicionado em Deus. Mas havia uma responsabilidade nela. Ela precisava se posicionar. Não, se o anjo falou, então se foi Deus que disse, então eu preciso entender. Eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer. Nós precisamos entender isso, de que há uma separação, não existe como nós manifestarmos aquilo que os céus desejam, o propósito de Deus nessa terra, se nós não entendermos que nós fomos separados para Deus, por Deus, para uso exclusivo dele. Nós somos vasos para honra, não para desonra. Nós fomos separados para Deus, então nós temos um propósito. Todas as pessoas têm, a palavra de Deus fala o quê? Muitos são chamados, mas... Quantos são escolhidos? Todos são escolhidos? Poucos. Sabe por quê? Porque tem gente que não se separa. Tem gente que não se importa com isso. Tem gente que não valoriza isso. Mas aquele que entende, aquele que se separa, aquele que se consagra, aquele que fala, Senhor, eis-me aqui, esse Deus usa. Não é aquele que mais sabe.
Não é o mais capacitado, mas é aquele que mais se separa e entende. Fala, pai, eu estou aqui. Não sei nada, não posso nada, não consigo nada pela minha força. Não tenho capacitação, não sou reconhecido por ninguém. Mas eu estou aqui, porque esse Deus usa. Esse Deus pega e Ele usa a vida dele. Porque quando nós entendemos isso e nos separamos, o Espírito Santo encontra lugar em nosso coração. Nós começamos a nos encher, como nós declaramos aqui, que nós queremos mais de Deus. E ao se encher de Deus, nós começamos a ser usados por Deus de uma forma poderosa na presença de Deus. Isso é algo tremendo, irmãos. Então a expectativa de Deus é ter um povo cheio do Espírito Santo. Mas como é que Deus vai encher um povo que não quer ter mudança de vida? Como é que Deus vai encher um povo que quer viver do mesmo jeito que vive, quer viver nas trevas? Que quer ser treva? Porque essa é a realidade, irmão. Tem muito crente que é treva. E ele é porque ele quer. Ele é porque ele não quer virar luz. Ele não entendeu isso. O propósito de Deus é que nós sejamos as mãos do Senhor. Nós sejamos usados para abençoar pessoas, para curar pessoas. O propósito de Deus é esse. Deus, a expectativa dele ao estabelecer a igreja, ao propósito do Senhor estabelecer a igreja, era que fôssemos uma extensão do ministério de Cristo. O que Jesus fala? Que aquele que crê em mim fará coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. O que Jesus está dizendo? Olha, aqueles que creem em mim, vocês que são os meus discípulos, então vocês vão dar continuidade, porque eu estou indo, mas vocês estão ficando. E as mesmas coisas vão acontecer através de vocês. Essa é a expectativa de Deus. Quem já viu aqui aqueles vídeos que o pessoal manda muito hoje, expectativa versus realidade? Né? É mais ou menos aquilo eu vejo hoje. Muitas vidas, muitos cristãos estão vivendo daquele jeito. A expectativa é tudo certinho, né? Principalmente o pessoal tem mandado muito exercício aí, né? Fazendo exercício, tal, aí manda a pessoa fazendo exercício assim em casa, irmão, se esborracha tudo, faz tudo errado, cai. É uma comédia. Muitas coisas hoje têm acontecido assim na vida dos cristãos. A expectativa de Deus é uma, mas a realidade é outra. Por quê? Porque se nós não entendermos isso, nós somos luz do mundo. Jesus diz, vós sois a luz. Ainda que você não queira, você é. E como luz, nós precisamos ser luz. Essa luz, ela não tem o poder de falar, eu não quero mais ser luz, eu quero ser uma pedra agora. Ela não tem como fazer, porque ela foi criada, desenhada, projetar essa luz. Aqui dentro do ventilador. Projetaram ela. Tudo o que precisa para ser uma luz está aqui, foi feito para isso. Não serve para outra coisa. Pega essa luz e faz qualquer outra coisa, não vai ficar legal. Por quê? Porque ela precisa da luz. É por isso que nós somos chamados para ser luz. Há uma expectativa de que eu e você venhamos manifestar o reino dos céus na terra. Nós fomos separados para um propósito. Eu vou repetir muito isso nessa noite porque você precisamos entender isso. Nós somos chamados com um propósito. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser luz. Pessoas que encontrar conosco, elas precisam conhecer a salvação. Elas vão para a igreja só como resultado de fazer parte de uma família. Mas elas precisam encontrar com a salvação em nossas vidas. Elas precisam ver a luz em nós. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Sabe, tem muita gente que acha que está aqui só para comprar carro, casa, para ter negócio. Tudo isso faz parte, irmão. Eu penso que isso daí, sabe, que é um bônus de Deus. Isso é um bônus que Deus dá. Ele fala, meu filho, eu vou permitir que você tenha um carro, uma casa, que você faça isso, faça aquilo. Mas isso não é o propósito de Deus. Deus não deu habilidade para mim pintar, para que eu fosse um excelente pintor a vida inteira e nada mais. Não. Mas isso é só um meio, isso é só algo que Ele deu, para que quando eu faça, eu possa levar a luz dele aonde eu for. Amém. Eu possa manifestar a realidade do céu aonde eu estiver. É para isso que é o propósito de Deus. Tudo o resto é bônus. Segundo lugar, nós precisamos saber o que nós precisamos fazer no propósito. A luz, ela precisa saber que ela está lá para brilhar. Sim ou não? Porque ela foi criada para isso. Ela entendeu. O Senhor falou, vocês são a luz do mundo. E Ele dá a direção. Fala, você não vai pegar uma luz e colocá-la onde? Debaixo? Algumas versões, tem uma versão bem interessante, nova tradução de linguagem, fala, você não pega a luz e coloca debaixo da cama. É interessante, porque ninguém vai colocar uma luz debaixo de algo. Vai colocar uma luz debaixo da mesa ali, não tem sentido. Porque não vai... Então Jesus está dando o quê? Ele está dando a direção do propósito pelo qual a luz foi criada. Ele falou, ó, você não vai pegar uma cidade, você vai colocar, que está edificada em cima do monte, não tem como esconder ela. Como é que você vai esconder?
Assim vocês não tem como pegar uma luz, uma candeia, e colocar debaixo do alqueire. Porque não vai trazer luz para os que estão na casa. Então ele está dando um propósito para nós. Quando nós entendemos que somos luz, nós precisamos entender o que nós precisamos fazer como luz. Quantos cristãos hoje que estão vivendo ainda não entenderam o que precisa fazer? Quantos cristãos estão vivendo hoje ainda não entenderam para que estão servindo a Deus 10, 15, 20 anos? Isso é uma realidade, nós precisamos entender por que nós fomos chamados. Eu penso assim, que nada vai acontecer enquanto nós não entendermos isso. Nada vai acontecer. Sabe, eu estava lendo a respeito de Davi esses dias atrás, e Deus não tinha o propósito que Davi ficasse cuidando das ovelhas ali. Deus não tinha o propósito de Davi ficasse tocando para o rei, isso não era o propósito de Deus. Talvez Davi estava contente porque ele tinha sido promovido, saiu das ovelhas do pai e estava agora tocando no palácio do rei. Uau, agora subiu de nível. Pensa os amigos de Davi, puxa, o cara estava cuidando das ovelhas, ninguém nem sabia quem ele era. Agora Davi foi colocado para tocar para o rei. Subiu. Foi promovido de cargo. Mas esse não era o propósito de Deus. Sabe qual era o propósito de Deus? Não era nem o trono de Israel, sabia disso? O propósito de Deus era que um homem de guerra se levantasse para guerrear as guerras de Israel. Quando você vai olhar para a palavra, você vai ver que Davi se apresenta no dia de uma batalha. Todos aqueles homens que eram soldados não eram aptos para aquilo que Davi foi. Davi se apresenta no dia da batalha, olha para aquele incircunciso chamado Golias, e ali então o que acontece? O propósito de Deus começa a tomar forma no coração de Davi. Davi começa a entender o chamado. Eu estou aqui, tem um monte de gente que está com medo, mas eu entendo uma coisa: Deus é comigo. Deus foi comigo no treinamento. Eu estava lá com o urso, estava lá com o leão, Deus foi comigo. Esse camarada não se compara a nada, porque ele não está vindo contra mim, ele está vindo contra o povo de Deus. Entendeu o propósito? Quando você vai ler a história de Davi, você vai ver que o problema com Saul começou porque Davi ia para a guerra e ele matava mais que Saul. E aí o povo começava a cantar: Saul matou os 1000, Davi matou os 10.000. Saul começou a ficar bravo, falou: mas como é que tá um negócio desse? Ali estava se levantando um homem de guerra. E quando você vai ler toda a história de Davi, você vai ver que a história de Davi é marcada por vitórias, conquistas, por guerras. Tanto que quando Davi passa a história dele, o reino de Israel entra onde? Entra num período de paz. Olha que coisa preciosa. Davi era um homem de guerra. E sabe de uma coisa? Davi não se enquadrava na preparação dos guerreiros. Porque Davi não tinha aparência de guerreiro. Quando Samuel vai ungir, Samuel ungindo Saul. A Bíblia diz que Saul, ele era alguém que do ombro para cima se sobressaía no meio do povo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que ele se sobressaía. Valente, homem de guerra. Aí então Samuel vai na casa aonde ele havia mandado. Deus havia mandado: vai lá. E você vai ungir. Ele vê aqueles homens tudo de guerra. E fala: é um desses caras. Aí vem Davi e fala: Deus, não pode, porque os melhores já não pôde. Os guerreiros não foi. Esse também não. Porque Davi não tinha porte de guerreiro. Davi não tinha aparência de guerreiro. E Davi não tinha sido treinado como guerreiro, como os outros tinham sido treinados. Mas Deus faz essas coisas, eu já falei sobre isso muitas vezes, para que o poder e a glória dele seja manifesto na vida de um homem, para que se reconheça que tudo é para a glória de Deus. Deus faz como ele quer, Deus faz do jeito que ele quer, Deus faz da maneira que ele quer e ele usa quem ele quer. Nós só precisamos entender que nós fomos chamados por Deus e nós precisamos entender o que precisamos fazer. Muitas vezes nós julgamos o livro pela capa e nós precisamos parar de fazer isso. Porque Deus pode pegar qualquer pessoa, levantar ela e ela ser um grande ganhador de almas, um manifestador do reino dos céus. Paulo era alguém que muitos tinham medo, porque Paulo era perseguidor. E aí eles não entendiam muito bem, muitos ainda ficavam com medo quando Paulo se reunia com eles, falavam: ele está aqui para armar contra nós. Ele veio com as palavras bonitas: vai armar, vai prender todo mundo, ou vai matar a gente. Mal eles entendiam, mas Ananias vai lá, fala com ele, ministra na vida dele, entendeu o propósito de Deus, ali se levanta um dos maiores ganhadores de alma da história. Olha que coisa preciosa. Porque não julgaram pela aparência. Os que julgaram pela aparência ficaram boquiabertos, imagina depois. Nós precisamos entender que Deus, quando Ele tem um propósito, nós só precisamos ser essas pessoas que entenderam que temos um chamado e precisamos fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Eu preciso fazer o que Deus chamou para fazer. Então o foco não é a pessoa, o foco é o propósito. Deus precisava de um líder, porque a Bíblia diz que ele havia rejeitado Saul. E Deus precisava de um líder que fosse guerreiro.
Porque Saul, o que se aparentava ser o guerreiro, contra um homem estava com medo. Deus falou, preciso de um cara que seja guerreiro aqui. Porque se não tiver um cara que vai na frente do povo, o povo não vai. Se não tiver um cara que abraça a causa e vai lutar, o povo não vai. Você vai se lembrar da história de Israel. Moisés era alguém que ele foi até um ponto, mas a partir de um ponto Deus precisava de alguém que fosse conquistar aquela terra na base da força. Deus falou, é a espada dele. Vai com Josué junto, tanto que lá vez a espada de Deus, espada de Josué. Vai junto com ele. Gideão, como se levantou, Deus falou, olha, espada do Senhor, espada de Gideão. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Homens que são valentes, homens que precisam entender o chamado pelo qual eles foram inseridos e foram designados. Então, Deus ele pega e ele coloca a habilidade em nós, para que nós possamos cumprir um chamado. Tudo que nós sabemos fazer, tudo aquilo que nós fazemos e desenvolvemos, ele precisa cumprir para o propósito de Deus. Não é isso o propósito de ser somente um excelente trabalhador, desenhista, jogador, nada disso. O propósito é que nós, sendo melhor nisso, manifestemos o reino e a glória de Deus. Senão não tem sentido. Não há sentido nisso. Então Davi, ele entendeu isso. Davi entendeu isso. Então, uma coisa que eu gosto muito, quem está perto de mim sabe, eu gosto muito de filme medieval. Quem é que gosta de filme assim de época, filme de espada? É muito fera. Todo filme de espada, quando você assiste, como é que você vê os caras sendo treinados? Eles são treinados com espada de verdade ou não? Espadinha de madeira, escudinho de madeira. É ou não é assim? Por quê? Porque o propósito do treinamento não é que eles venham se machucar nem se ferir. É ser preparado. Quando eles estão preparados, aí os caras vêm com aquela espadona, que normalmente era de alguém que era o mais poderoso, e ficou aquela espada e dá para aquele cara lutar. O escudo e tal, coloca a armadura, porque agora ele está pronto. Sabe, irmãos, uma coisa que eu entendo, quando nós entendemos o propósito, quando nós nos achegamos a Cristo, é que a cruz de Cristo, que é uma cruz de madeira, ela não é uma cruz para nos matar. Ela é uma cruz que veio para nos transformar, capacitar, nos ajustar. Às vezes vai ter que limpar algumas coisas, às vezes vai ter que ajustar algumas coisas, para que nós possamos empunhar a espada e nós possamos cumprir aquilo que Deus chamou nós para cumprirmos. Nós precisamos passar por esse processo. Davi, ele era alguém que entendeu disso. E nós precisamos entender isso. Parar de brincar. Chegou o tempo de parar. Nós só vamos funcionar como igreja se nós entendemos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Só assim. Cada um, irmãos, eu falo isso sempre. O corpo, ele precisa funcionar todos. Cada um precisa cumprir o seu propósito pelo qual foi criado. Para que nós possamos caminhar. Para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus preparou. Quantos estão entendendo? Amém. Então Davi, ele não tinha medo das coisas. Ele confiava em Deus, ele não confiava em si mesmo. Porque ele entendia o propósito. Ele entendeu. Falou, opa, eu sei. Eu preciso viver essa realidade. Não tinha medo. Não servia a armadura de homens. Servia a capacitação de Deus para a vida dele. Olha que coisa preciosa isso. Amém? Terceiro lugar. Terceiro ponto que eu quero colocar para vocês. Não brinque com a luz que Deus te deu. O Senhor fala assim, olha, continuando. Nem se acende a luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O propósito de nós sermos luz tem que cumprir com o propósito de glorificar a Deus. Quantas pessoas têm brincado com aquilo que Deus tem dado? Sansão foi alguém que brincou com aquilo que Deus deu. Sansão foi alguém que não valorizou aquilo que Deus havia dado, assim como outros homens na história. Você vai ver que outros homens que tinham propósito, assim como Esaú, não valorizaram aquilo que tinham. Nós precisamos entender que nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que nós somos em Deus. Quantos cristãos nesses dias que não tem nada de importância à unção que um dia receberam, a imposição de mãos que um dia receberam, as palavras proféticas que um dia falaram, as orações que um dia fizeram? Quantos não têm valorizado o investimento que um dia fizeram sobre a tua vida? Cada coisa que Deus tem feito, irmãos. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. 1 Crônicas.
Já estou terminando. Capítulo 22. Versículo 8 e 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas 22, 8 e 9. Diz assim: porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença. E eu continuo. Eis que o filho que te nascer será homem de descanso. Algumas versões talvez diga de paz ou de repouso. Porque repouso lhe hei de dar de todos os inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e descanso dará a Israel nos seus dias. Olha só alguém que entendeu o propósito de Deus e alguém que valorizou aquilo que Deus havia dado para ele. Muitas vezes, talvez até o entendimento que você tinha, é de que Davi, ele não edificou casa para Deus, porque Davi tinha matado muita gente, não é isso que a palavra nos dá a entender, falando Davi, e a gente já ouviu muito isso. E você vai entender que não foi isso o motivo pelo qual Davi não edificou. Porque Deus fala assim: você derramou muito sangue aonde? Na minha presença. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que Davi fez foi porque era o propósito dele de fazer. E entenda uma coisa: o chamado de Davi não era para edificar casa. O chamado de Davi era para ser um guerreiro. Você vai ver que quando Deus vai falar lá atrás, ele fala: Davi, ele era um bom tocador, ele era isso. Homem valente, de guerra, o Senhor é com ele. O propósito de Deus era que Davi guerreasse. Entenda, a única vez em que Davi omitiu o seu chamado, ele pecou. Todas as guerras Davi saía para guerrear. Uma guerra, a Bíblia fala que chegado o dia dos reis irem para a batalha, Davi ficou em casa. E no terraço da sua casa ele viu Batseba. Olha que coisa terrível quando nós saímos da posição. Quando nós não entendemos isso, nós saímos da nossa posição que Deus nos chamou para estar, nós acabamos perdendo o foco do chamado. Entenda uma coisa: um guerreiro não tem tempo para edificar casa. O propósito de Deus, ele entendia que Davi foi colocado para guerrear guerras. Davi foi colocado para vencer os inimigos. Davi foi colocado para que ele, vencendo as batalhas, aí sim, depois que o chamado dele passasse, alguém levantasse para um tempo de paz. Porque quem está em guerra não tem tempo para edificar casa. Para edificar casa, precisa se focar para casa. Davi precisava focar no templo. Davi precisava ficar em casa. Ele precisava ficar ali observando tudo. Não teria tempo para ir para a guerra. E Deus fala para ele: você derramou muito sangue na minha presença. Eu observei tudo que você fez. Não diz que Deus questionou, rejeitou nada disso. Mas Deus fala: mas olha só, depois que você venceu todas as batalhas, vai vir um tempo de paz. Depois que você vencer tudo, vai vir um tempo de paz. Aí vou levantar um da tua descendência, porque ele vai ter tempo para fazer isso. Ele vai edificar, ele vai construir. Não teve guerra no período de Salomão. Porque se tivesse tido guerra, não teria dado tempo para edificar o templo. Ia ficar tudo pela metade, porque Deus tem um propósito. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Salomão não foi chamado para guerrear, foi chamado para edificar casa. Davi foi chamado para guerrear, por isso que ele era valente, tinha os seus valentes. Você vai ver que Davi, ele não levantou edificadores, ele levantou guerreiro. Tinha os valentes de Davi. O povo caminhava com Davi, um valia por 1000. Olha que coisa top. Por quê? Porque ele era o guerreiro. Ele era o cara que estava na frente, ele não fugia da batalha. Ele estava sempre na frente. Então, se nós entendermos isso, se nós valorizarmos isso, Davi entendeu quase que ele perde o propósito de Deus quando ele deixa de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, há um risco muito grande de nós perdermos aquilo que nós recebemos de Deus. Isso é muito forte. Davi, ele quase que ele perde. Por causa daquilo que aconteceu. Teve as consequências na vida dele. Teve as consequências sobre a família dele.
Mas ainda assim Deus cumpriu, porque havia um propósito maior. Deus havia dito para ele, havia um propósito dele. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos valorizar o que temos. E quando eu falo de nós valorizarmos a luz que nós recebemos, eu falo de nós entendermos isso. E de nós sabermos que o que nós fazemos é Deus quem faz, não sou eu quem faço. Quantos homens e mulheres de Deus nós vimos sucumbindo na nossa nação, porque começaram a andar segundo a sua própria força, achando que eram alguma coisa. Quer ver um exemplo na Bíblia? Moisés. A palavra de Deus diz que Deus ele vai, e a Bíblia primeiro diz que Deus deu as 2 tábuas da lei para Moisés. Ali estavam contidos os mandamentos. Aí Moisés olha para aquilo e deve ter imaginado, mas o povo está tudo desse jeito, porque quando Moisés subia, o povo fazia bezerro, virava idolatria. Moisés ia ter que chegar, ia ter que ler aquilo lá diante do povo, e aquilo lá ia trazer condenação para o povo. A Bíblia diz que Moisés vai e quebra as pedras da lei, sim ou não? Aí o que Deus faz? A primeira vez Deus tinha dado para Moisés. A segunda vez Deus veio e fala, Moisés, agora você vai pegar 2 pedras, você vai lavrar elas e você vai escrever. Você vai ter que fazer agora. E aquilo dali gerou em Moisés algo que ele entendia que ele podia fazer as coisas. O que Deus faz lá na frente? O povo está reclamando. O povo está lá falando, Deus, eu já vou terminando. O povo está falando lá, Deus, mas nós estamos com sede. Moisés, nós precisamos de água. Moisés era simples. Ele podia ter chegado e falado, peraí, ó, Deus vai... Vocês não viveram tudo isso até hoje aqui? Não foram alimentados até hoje? Vocês não foram supridos até hoje? Moisés chega para Deus e fala, Deus, ó, tá vendo o povo lá? Revoltou o povo, tá todo mundo agora querendo ir embora, o povo quer sumir do mapa, eles estão tudo com sede, o que o senhor vai fazer? Porque esse povo é isso e isso. Aí Deus fala, peraí, a água tá lá, você só precisa falar com a rocha. Só isso, vai lá e fala, vai produzir água. O que Moisés faz? Ele vai diante de todo o povo e ele bate na rocha. Eu imagino o povo, rapaz, Moisés é um cara. Puxa vida, lá, bateu na rocha, saiu água. Na força dele. A Bíblia fala que Moisés ele não pôde entrar na terra prometida. Ele viu de longe, mas ele não entrou. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que Deus nos deu. A luz não é nossa, a luz é dele. Ele é a luz que ilumina todo o homem. A luz que está sobre nós é Deus. Não é a tomada, não é a nossa força. Tem a fonte, tem a energia que vem sobre nós. Nós só precisamos entender que isso é a nossa responsabilidade, sim, de cuidarmos com isso. Nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Lembra João Batista? Algo que veio agora na minha memória. João Batista, a palavra de Deus diz, voz que clama no deserto. Onde João Batista batizava o povo? O povo saía das cidades e ia lá para o deserto. Quando João Batista entra na cidade e se mete com um assunto que não era dele, o que ele foi fazer? Ele foi se intrometer com o rei. Falou, peraí, rei, essa mulher não é tua. O que aconteceu com a cabeça dele? A cabeça perdida nos representa a autoridade. Perdeu a autoridade. Morreu, acabou o propósito dele. Aquele fim talvez não fosse o fim designado para ele. Ele tinha um propósito de vir preparar o caminho. A Bíblia fala que Jesus imediatamente ele sai de onde ele estava. Por quê? Porque algo aconteceu naquele momento. Perdeu o foco. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus deu para cada um de nós. Temos cuidado com a luz que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos entender isso. Aquilo que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida é algo muito especial. É um presente muito, muito grande da parte de Deus, o ministério, o dom, o chamado que Ele nos deu. A nossa responsabilidade diante dEle é muito maior do que nós pensamos. Nós precisamos valorizar isso. Davi no primeiro momento não entende, a Bíblia fala que ele se entristeceu. Porque ele queria fazer, mas não tinha sido chamado para aquilo. Ele queria edificar casa, mas não era o propósito de Deus para ele aquilo. Mas ainda assim Deus dá promessa para ele. E lá na frente você vai ver que o Senhor fala que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. E o que fala disso? Isso vai falar de alguém que não edificou casa, mas edificou um coração para Deus. Alguém que entendeu o propósito. Davi foi guerreiro, mas teve um coração, e no coração dele Deus viu uma casa onde Deus podia morar, sendo o homem segundo o coração dele. Entendeu o propósito, entendeu o chamado, entendeu o porquê. Nós precisamos ser pessoas que entendem. Jesus fala em João 9,5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu quero concluir aqui. Enquanto nós estivermos aqui,
Nós somos reflexo dessa luz de Deus nessa terra. A questão nossa hoje é, nós vamos chegar no final da nossa história tendo o nosso propósito concretizado, ou nós vamos ser luz que é colocada debaixo do alqueire, cidade que está escondida em algum lugar, propósito de Deus que não se cumpriu, alguém que tinha tudo para dar certo e não deu. Sabe, um lugar para nós entrarmos nessa noite secreto. Lembra do treinamento? Com a espada de madeira e o escudo de madeira? Secreto. Estabelecer em secreto o treinamento com o Pai. Orar em secreto. Ler a palavra, buscar Deus no secreto. Porque quando estiver pronto, Deus vai falar assim, agora vai. Agora sai. Agora vai manifestar. Lembra de José? Eu podia falar sobre tantos homens aqui. José achava que o propósito dele era ser chefe sobre os irmãos. O pai dá uma túnica e ele fala, olha, eu tive um sonho. Todos vocês se curvaram de mim. Talvez na cabeça dele, jovem, esse era o propósito de Deus. No dia eu vou ser rei. E o propósito dos meus irmãos, todo mundo meu caminho, todo mundo se curva diante de mim. Que poderoso, eu sou menor. Não é isso? Sim ou não? Quantos de nós muitas vezes não pensamos nessas coisas? Eu sou tão pequeno, eu olho, Deus vai fazer tal coisa. Rapaz, o propósito eu vou estar um dia lá em cima. E Deus, não é? Talvez chegou na casa de Potifar, o propósito agora é que eu seja, né? Olha só, agora eu sou o governante da casa ali, administrador de todas as coisas, de um dos administradores do Egito. Vai lá para a prisão. Na prisão aparecem duas pessoas, o copeiro e o padeiro. Os dois têm um sonho. Conta o sonho. Olha, padeiro, você, felizmente, chegou a hora. O copeiro, você ainda vai viver. O copeiro sai, o padeiro morre. José fala, ó, lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. E é claro, o copeiro chega diante de Faraó aí, esquece. O tempo passa. Um dia Faraó vai ter um sonho. Aí o copeiro fala, puxa vida, se aquele cara estiver vivo ainda, eu sei quem pode responder. Chega na prisão, José se arruma, se veste, chega diante de Faraó. E aí, o que acontece? Faraó vai e fala, eu tive um sonho, fiquei perturbado. José fala, o sonho é assim, 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 assim. E digo mais, você precisa ter alguém para que você, nos 7 anos de vacas gordas, você possa guardar, para que os 7 anos de vacas magras você venha sucumbir. Faraó olha e fala, quem melhor que você? Aí José entende. O propósito dele não era ser rei do Egito, o propósito dele era preservar a família. O propósito de Deus era que a família não morresse, porque a família tinha uma promessa de Deus, seria uma nação de Deus. José chega no trono, mas o propósito era guardar a família. Olha que coisa poderosa. Quando se entende o propósito. Lá no começo ele não entendia, achava que o foco era ele e os irmãos se prostrar. Tudo isso acontece, mas o propósito não era esse. O propósito ia muito mais além. O propósito era preservar a vida da família inteira dele. Viraram uma grande nação. Deus preservou o povo. Olha que coisa poderosa quando nós entendemos o propósito de Deus. Você precisa entender, eu preciso entender. Deus nos chamou para mudar a sorte dessa cidade. Deus nos chamou para mudar a história da nossa família, a salvação da nossa família. Nós fomos essas pessoas plantadas lá. Deus nos colocou lá para alcançar a nossa casa. Paulo chega para aquele centurião e fala, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creu, toda a família foi batizada. Olha que coisa preciosa. Nós precisamos entender o chamado. Estamos servindo a Deus a um propósito muito maior. Algo muito mais além. Amém? Eu quero convidar você que está aqui a se colocar em pé. Eu quero, antes de orar com você, eu quero dizer isso. Você é a pessoa certa para ganhar a tua família. Amém. Você é a pessoa certa para alcançar os teus amigos, para abençoar essa cidade, para fazer a diferença. É você. Não vai precisar vir um anjo, não vai precisar nada disso acontecer, se nós entendermos isso. Jesus foi, mas ele deixou a luz refletida em cada um de nós. Porque o texto diz, vós sois. E o texto termina dizendo que é para nós fazermos isso. Manifestarmos a luz, para que as pessoas elas vejam, para que elas vejam a nossa luz, vejam as nossas obras, que são reflexos da nossa luz,
reflexo da presença de Jesus, eles possam glorificar o Pai que está nos céus. Olha que propósito tremendo. A questão nessa noite para nós orarmos é: você entende tudo isso? Deseja manifestar essa realidade ou não? Está nas nossas mãos. Nós precisamos entender. Não precisa de confirmação nenhuma, não precisa de sinal nenhum. Não podemos ser que nem o povo que fica: Deus, qual o sinal que nós vamos ter? O sinal é a palavra que já foi liberada. Mas qual o sinal que o Senhor vai dar? Não tem sinal nenhum, já está aqui, já foi tudo falado, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós só precisamos só dar o passo e falar: não, eu assumo essa posição. Deus me chamou para isso, eu já falei muitas vezes isso. Quando eu vou ministrar, quando eu vou tocar, fazer qualquer coisa, eu falo isso: não confio na minha habilidade, porque eu acho que eu não tenho muita. Mas eu falo isso, já falei isso muitas vezes, Serginho está aqui testemunha. Uma coisa eu faço, convicção daquilo que foi chamado para fazer. Convicção. Nós precisamos fazer isso com convicção. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é com você. Não deixe que a luz se apague na tua vida. Não deixe que essa luz não cumpra o propósito pelo qual ela foi criada. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. Essa é a nossa história. Esses homens já viveram a história deles. Agora é o nosso tempo de vivermos a nossa história em Deus. Depende de nós. Porque Deus já disponibilizou tudo. Nós não vamos ser luz, nós já somos. A unção, o poder dele, a autoridade já foi liberado sobre nós. Já foi. Nós não precisamos fazer mais nada, nós só precisamos nos posicionar agora. É nós que precisamos entender isso e caminhar. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, diante dessa palavra. Oh Pai, como esses homens cumpriram o teu chamado. Poderia estar Josué, Gideão, tantos outros homens, Pai. Discípulos. Pai, nós também queremos cumprir o nosso propósito. Nós entendemos que somos luz. A luz tem um propósito. Mas nós precisamos entender isso e viver essa realidade, Pai. Traz essa clareza a cada um que está nos assistindo nessa hora. A cada um de nós, essa equipe que está aqui. Eu creio nisso, Pai. Há um propósito tremendo para nós. O Senhor já falou muitas vezes a meu respeito, a respeito de cada um deles, a respeito dessa igreja. A respeito de cada um dos filhos que estão vendo. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, tem grandes promessas de Deus. Isso não simplesmente é algo para que eles possam um dia almejar. Isso é um propósito para que eles possam hoje viver. Pai amado, há um chamado. Pai querido, nós queremos andar nesse lugar. Abre os nossos olhos, Pai. Que nós possamos nos consagrar a Ti, que nós possamos nos render a Ti. Nós possamos desejar isso que o Senhor nos deu. Pai, que nosso coração consiga hoje entender isso. Tem muitas pessoas que olham para nós e elas querem estar no nosso lugar. E quantas pessoas que não têm valorizado aquilo que Deus tem dado. Quantas pessoas não têm valorizado o lugar onde Deus tem colocado, a unção que o Senhor tem liberado. Pai, ajuda-nos a entender isso. Antes que seja tarde, Pai. Sansão teve os olhos vazados, furados, virou escárnio para o povo. Podia ter terminado os seus dias muito melhor. Acabou morrendo junto. Davi quase perdeu aquilo que o Senhor tinha para ele. Porque o dia que ele perdeu o foco do lugar onde ele havia sido chamado para estar, que era na frente da batalha, ele acabou caindo em pecado, Pai. Amado, nós não vamos perder aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Espírito Santo. Fortalece os teus filhos nessa noite. Encoraja-os, capacita-os. Revela-te, Senhor amado, a cada coração nessa noite. Revela o teu propósito, revela o teu querer, Pai amado, porque tudo começa contigo, tudo vai terminar contigo, Pai. Princípio e fim, alfa, ômega. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Pai amado, mas nós não queremos viver mais nenhum ano nessa terra sem cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Alinha o teu propósito ao nosso coração. Alinha-nos ao teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que nada daquilo que o Senhor investiu em cada um de nós
seja em vão. Eu sei que o Senhor acredita em nós. Assim como nós acreditamos nos nossos filhos, assim como nós apostamos neles, assim como nós declaramos e cremos que eles serão homens e mulheres de Deus e farão a diferença nessa terra, eu sei que assim também o Senhor, como um pai, o Senhor acredita em nós. Nós vamos chegar lá, nós vamos dar certo em nome de Jesus. Nada vai frustrar o teu projeto, o teu propósito em nossas vidas. Nada nem ninguém. Mas há de cumprir, Pai. Que o teu Espírito possa tocar em cada coração nessa noite. Cada um dos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo nessa hora. E eles possam crer nisso. Foram chamados para esse tempo. Podiam ter nascido em qualquer outro tempo da história, mas o Senhor nos designou, nos projetou para esse tempo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio, Pai, que somos um propósito nessa terra. Não somos mais um número. Nós somos um propósito andando nessa terra. Somos tua igreja, há um propósito para nós. Cumpra tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Cumpra nas nossas vidas. Não deixe que viemos desfocar, não deixe que viemos olhar para as circunstâncias. Sei que os dias não são fáceis, Pai, mas fortalece as nossas vidas. Nós continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor, Pai. Pai amado, não nos deixe perder o foco para nada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Nós podemos dizer amém. Amém. Essa palavra de hoje, nós possamos nos posicionar nesse lugar. Entender essa realidade do Senhor. Amém? Mais coisas que eu poderia falar aqui, mas eu creio que aquilo que o Senhor queria ministrar já está claro para nós. Amém? Esse foi o nosso culto de hoje. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui. Continuamos orando para que nós possamos entrar no nosso novo local, para que nós possamos nos estabelecer como uma casa física. Continuamos contando com as orações de cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo. E mais uma vez dizemos, estamos com muita saudade de estarmos todos reunidos, não vemos a hora. Eu fico imaginando como é que vai ser uma grande festa. Nós pudermos estar todos juntos, celebrando ao Senhor. Os adultos, as crianças, vai ser algo muito precioso. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui. Eu quero também desejar, em nome de toda a equipe, Feliz Dia das Crianças. Nós, ontem, ali junto com a equipe, a liderança das crianças, alguns irmãos, também irmãs, que têm contribuído com o Ministério Infantil. E estivemos ali distribuindo, uma lembrança para as crianças nossas. Mas aqui segue o nosso abraço em nome da Pati, que é líder desse Ministério Infantil, de cada um dos irmãos. Feliz Dia das Crianças, que Deus abençoe as nossas crianças, que elas continuem crescendo em graça e sabedoria diante do Senhor, diante dos homens, e sejam esse propósito nessa terra. Não são a igreja do futuro, são a igreja de hoje. Estão sendo treinadas, preparadas, ensinadas, ministradas, para que elas possam dar continuidade à obra que o Senhor um dia começou. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vocês tenham uma noite de paz e descanso. Um feriado de descanso amanhã também. Desfrute com a família. Um resto de semana abençoada. Terça-feira nós temos a nossa oração aí na casa do Serginho e da Pati, às 20 horas. Quarta-feira nós temos mais uma aula do Cursão. Não falte, fique conectado lá, às 20h30. E nós temos também na quinta célula presencial, às 20h30 também, ali na casa do pastor Gustavo, pastora Dani. Então você está convidado a estar ali participando. Um tempo precioso, poderoso na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui. Muito obrigado mais uma vez. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem. Se você crê, recebe. Dá um amém onde você estiver. Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.